mas Deus julga os que estão de fora. Todos em terra rezamos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos dar início à 15ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura. Solicito ao senhor secretário para proceder a chamado nominal do senhor vereador. Registro da presença dos senhores vereadores para a 15ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Luzécia, a ser realizada em 21 de setembro de 2015. Vereador Carlos Henrique dos Santos. Vereador Edson Carlos Magosto. Vereador Eduardo Giotto. Vereador José Morro. Vereador José Rafael Gomes Monteiro. Vereador Pércio Roque Romano. Vereador Cúlio da Rocha de Lima. Presente. Vereador Renato Carlos Beati. Vereador Vanderlei Natal Lucas. Há número legal, senhor presidente. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Coloque em discussão a ata da 14ª sessão ordinária realizada no dia 8 de setembro de 2015. Apenas uma dúvida aqui na palavra do vereador Rafael, na sessão passada. Um trecho aqui, quanto à conclusão de obras realizadas no município, citou que atualmente não há recolhimento de entulhos de sobras de materiais. Eu poderia ter tido a oportunidade de conversar com o Ricardo hoje aí, mas não sei se houve algum erro, qual que é a colocação aqui. Seria essa dúvida, porque há recolhimento dos entulhos normalmente, né? Respondendo ao professor Renato, eu disse que foi feita uma reforma na escola. Teve uma sobra de material e por lá permaneceu por quase 20 dias, até o época corrigido, não é 20, é mais. E também falei que o material de frente para a rodoviária atrapalhando o uso das pessoas. Se todas as áreas necessárias, suspende a sessão por 5 minutos e... Não, para mim não é. Podemos continuar? Coloque em votação quem estiver de acordo com a ata permanente como está, quem não estiver, levante. A ata foi aprovada. Faculta ao público presente a tribuna livre. Concedo a palavra e, antes de iniciar, gostaria de se identificar para os vereadores com o público presente. Juliana, sou fiscal da garagem municipal. Uma boa noite a todos. Cumprimento o presidente da Câmara Municipal de Luzécia, o Eduardo Giotto, e ele, por pessoa, os demais vereadores que compõem a lei. Então, gostaria de deixar claro aqui que não vim atacar ninguém, principalmente para
exemplo da moça lá do supermercado, que aquele resto de material que tem lá na calçada é do supermercado, eles fizeram uma reforma lá e o material ficou. E a gente já pediu para eles retirarem, já tomamos todas as providências. Inclusive, nós já conversamos no nosso departamento sobre as pessoas colocarem seus materiais e lixo na frente de órgãos públicos e calçadas, pratos. Mas para que não ocorra mais isso, é preciso que tenha uma lei. E essa lei que cria é o legislativo, né? No caso de vocês. Então, fica a dica aí, né? O pessoal mais não usar a frente da prefeitura, de praças, biblioteca e mais, né? E com relação ao salário dos vereadores, nós vamos sim lutar para que seja rebaixado. Porque o salário dos funcionários que trabalham o mês inteiro é bem menor que dos vereadores que trabalham 2 vezes por mês, né? E a crise que está no país, eu acho que convém sim a gente estar trabalhando essa redução no salário sim. Por isso digo, novos tempos de informação chegam ao outubro deste ano. Senhores, candidatos com o objetivo de melhorar o município, somado ao dia a dia da comunidade local e não pelo salário. Dessa forma, conseguiremos implantar uma peneira, onde apenas aqueles que desejam engrandecer a nossa cidade irão se candidatar. Com relação ao concurso, foi falado na outra sessão, pedimos sim que seja cancelado, pois estamos em um período difícil de crise política e econômica. E se não pode dar um aumento real para os funcionários, como pode fazer um concurso? Apesar de estar faltando funcionários, não é o momento, e sim ter cautela nos gastos públicos. Precisamos esperar a tempestade passar para tomarmos certas decisões, porque se continuarmos remando cada um para um lado, para uma direção, eu só vejo o resultado. O barco vai afundar. O poder público, ele fale também. Não é só as empresas particulares. Eu acho que precisa rever isso aí. Eu acho que tem que considerar isso. Né? Com relação aos gastos do poder público, deve ter um controle mais rigoroso. Não podemos ver a prefeitura como pai de todos. Digo no Estado Popular que não podemos dar o peixe, temos que dar condições e ensinar a pescar. A prefeitura de Sergipe é muito paternalista. Tudo se dá. É uma cesta básica, e tem despesa para usar os veículos da prefeitura, tem despesa para fazer o transporte de terra, tem despesa para usar o prédio público, e isso tem custo. Eu acho que a gente precisa rever isso aí, cobrar uma caixinha e fosse embora, entendeu? Porque o dinheiro que está sendo repassado pelo Estado e pela federação, né, pelo governo federal, ele não está dando, e a gente sabe disso. Então vamos rever isso aí, vamos enxugar um pouco os gastos, né? Para que se cubra as despesas que temos com esses gastos, com esses usos de maquinário, usos de prédios, né? E só o que a prefeitura arrecada e repasse do governo, ele não vai dar. Se continuar gastando do jeito que está, não vai dar. Existem os princípios que as autoridades públicas têm que seguir. Vou comentar apenas um, onde eu observo muitas falhas. É o princípio da impessoalidade. Sua definição é: os atos de qualquer agente público deveriam ocorrer para servir aos interesses do povo. Assim, seus atos obrigatoriamente deverão ter como finalidade o interesse público, e não o próprio, ou de um conjunto pequeno de pessoas ou amigos. Ou seja, deve ser impessoal. Tá? Então, tem muita coisa que tem que ser revista nessa prefeitura. E basta dar uma olhadinha nos departamentos, os funcionários serem tratados de maneira diferente, né? A população também, alguns podem, outros não. Então, eu acho que precisa de uma atenção nesse sentido também.
E desde quando eu entrei na prefeitura, eu tento mudar algumas coisas, eu não tenho. Isso não muda. Isso não muda, isso é assim, eu já estou aqui há algum tempo, não tem como mudar. Eu acho que a gente está passando uma situação financeira e econômica aí que precisa, que é a hora de mudar, né? Se continuar desse jeito, o teto não vai sair de casa. Nós precisamos sim melhorar isso aqui. Eu acho que tem que ter união do poder público, legislativo e executivo, e a população não tem. Porque do jeito que está, não dá. Então tem uma frase do Albert Einstein que mostra bem isso, né? Que você não vai mudar, você vai ficar louca. E é a seguinte: algo só é impossível até que alguém duvide e resolva provar o contrário. E hoje eu acho que eu provei um pouquinho disso aí, convidando o pessoal e eles sim participar da sessão. E a gente tem que exercer a cidadania sim. Tem que participar, tem que ver o que está sendo votado na nossa sessão, né? Afinal de contas, é o nosso município que está aí, sofrendo com tudo isso. Tá? Obrigada. Obrigado, Yara, pelas palavras, e continua a palavra ao público. Mais alguém vai fazer uso da tribuna? Como mais ninguém vai fazer uso, segundo o artigo 38, parágrafo 8, os vereadores podem usar a tribuna agora para se expressar. Com a palavra, o vereador José Rafael Luz Monteiro. Senhor presidente, senhores vereadores, presentes e boa noite. Eu me sinto na obrigação de falar sobre o material meu. Eu quero dizer o seguinte: isso aqui é um espaço livre, democrático, e inclusive nós brigamos para derrubar, porque antes de fazer inscrição, com RG, com tipo de eleitor, assunto a ser falado, nós lutamos e conseguimos derrubar para que o espaço fosse aberto, para todos falarem. A gente fica muito feliz quando alguém vem aqui e faz uso dessa tribuna. Inclusive, a Câmara investe em publicidade, convocando a população para participar na sessão. A gente fala na pedra na rua, pintura na rua, porque a gente gosta da cidade. E a gente gostaria que ela funcionasse automaticamente. Ao se encerrar uma obra pública, e automaticamente os resíduos de material fossem retirados do local. E isso não acontece na nossa cidade. Inclusive, vou só um exemplo bem claro: o centro de saúde ficou lá um monte de terra vermelha na rua, para começar a estragar uma rua da nossa cidade. Eu já não concordo. E portanto, nós pedimos, se fosse pedir uma vez só, tira, mas não é uma luta para se tirar o material da rua. Então, o nosso espaço de vereador é esse aqui. O nosso espaço de falar está levantando os problemas da sociedade. Eu não quero polemizar, porque eu acho que tem que criar um ambiente harmonioso entre legislativo, executivo e funcionários. Toda a luta é válida. Eu acho interessante a luta de baixar o salário, mas eu não vou retirar o que eu disse. E digo mais: na próxima eleição eu quero me candidatar a vice-prefeito. Porque o vice-prefeito ganha R$3.000 em teste, não faz nada, não participa de nada. Ninguém ouve falar o nome do vice-prefeito, e ainda ele curte certos comentários criticando a administração. Ele é admissível. Então, acho que isso é o roubo do dinheiro público. Porque nós, 2 dias por mês, quando a gente vem aqui, por favor, a gente vem aqui, cumprir o nosso dever, a gente tem procurado contribuir para a administração da melhor maneira possível. As fazem
que o prefeito não é uma pessoa fácil de mexer, é difícil de lidar com ele. E muitas das vezes a gente consegue as coisas na pressão ou até na chantagem. Lamentavelmente, isso aí é sinceridade, porque eu posso já para outros vereadores. Então a nossa briga é diária com o prefeito, para que se melhore. Agora, eu também acho que a gente deveria ter o que nós queremos claramente. E também quero lembrar o seguinte, hoje vai receber aí um projeto sobre orçamento público. Vocês prestem atenção, está dizendo assim, que estima a dívida, a despesa, estima-se a receita e fixa-se a despesa. Então quer dizer, a despesa é fixa, a receita ela é estimada. Então, chega em janeiro com a arrecadação alta, o orçamento está lá em cima. Chega no meio do ano, está lá embaixo. Baixou a arrecadação, o índice sobe. Nós somos funcionários, como vocês são. A gente quer o melhor para vocês. Eu falei na situação passada algumas atitudes que nós tomamos. Então nós vamos estar sempre atentos. A Câmara, vou falar de novo, a Câmara fica aberta, nós estamos abertos ao diálogo, procura, faz as reivindicações de vocês, e nós vamos lutar junto ao prefeito. Eu acho que não é, sabe, às vezes tem gente usando a rede social para expor condições de veículos da prefeitura. Não se pode fazer, você não pode expor o teu instrumento de trabalho. Não está bom, procure os meios legais. Não monta na condição, eu não vou dizer condição. Procura um vereador que a gente vai tentar resolver a situação. E quanto ao tratamento diferenciado, realmente existe tratamento diferenciado. Eu vejo rapazes que estão 8 anos aí, jogados para lá, para cá, para lá, para cá. Um dia estava ponto em saúde, um dia estava ponto na prefeitura, um dia estava no próprio serviço. E nós nunca perdemos a esportiva e nem nunca buscamos a justiça. A gente teve a paciência, a calma de esperar que um dia a coisa ia se assentar como se assentou. Então a mensagem que eu deixar é essa. A mensagem é de a gente criar um clima harmonioso entre os poderes e entre nós, funcionários. Porque está se criando algumas, sabe? Isso é ruim para nós, é ruim para o prefeito, é ruim para o legislativo. Então eu acho que é momento a gente estar mais próximo e criar esse clima harmonioso, que é muito gostoso e é bom para todos nós. Muito obrigado. Continua a palavra do senhor vereador. A palavra do vereador Edson Carlos Magoi. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, nossos prefeitos da aula, Mércio Constantino, queria começar parabenizando a coragem de usar a tribuna para defender o nosso município. Parabéns de coração. Eu vou por itens. Quanto à questão de abaixar o salário, sou em contra e em favor, acho. Mas eu gostei de uma coisa que você falou aqui, que eu acho que se nós unirmos, funcionários, vereadores, prefeitos, a comunidade em si, nossa protesta vai ficar bom. Deus ajude que isso seja uma realidade de coração. Eu nasci no Décio, cresci aqui, saí daqui, fiquei um tempo fora, você não sabe o quanto eu sofria lá fora. São Paulo. E o desejo que eu tinha de voltar para o Décio. Desejo, a gente quando é que voltei, e daqui nós não sai mais. Porque, de fato, eu tenho um carinho muito grande por essa cidade. Se for preciso, faz o público. Não é salário,
ser vereador mesmo. Eu quero colaborar. Só que às vezes a gente tem algumas barreiras. A gente quer fazer, a gente quer contribuir, mas tem pessoas que dizem que gostam da cidade, mas não gostam, como o vereador Rafael citou. A pessoa não tem coragem de vir à tribuna e fica usando as redes sociais para sentar o palco. Eu acho isso errado. Vem aqui, fala aqui com a gente, vamos discutir, vamos sentar. Isso é a democracia, é isso que nós precisamos. Funcionários do Paraíso de hoje vem sempre. Vamos realmente sentar, vamos ver. Agora, todos nós, principalmente vocês funcionários, a gente colaborar, todo mundo, eu tenho que ser por uma questão de despesas. Sou totalmente a favor também. Vou citar um exemplo aqui, que aconteceu. E eu peguei uma testemunha para falar que eu imaginei o que estou falando. Sábado teve um evento na Casa dos Brinquedos. Não sei quem. A luz ficou ligada, acho que uns 5 litros de luz. Aquela que gasta bastante. Ela ficou ligada sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, segunda e segunda, até quarta-feira. Aí ligaram para o Bercil, olha. Aí ligaram. Então a gente começa por aqui. Eu não sei porquê, já falei isso no Bercil também, porque a gente fala. Eu não sei porquê que fica a noite inteira a luz da porta ligada. Já que falaram que é para evitar pessoas que vai lá. Então eu não sei porquê. Então se a gente pegar, né, coisas que a gente vê aí, a fonte, às vezes está cheia, a água é jogada na rua. Aí alegam, né, eu não falo para funcionário, eu falei, não vou falar de funcionário, eu falo que é preciso. Às vezes, se encontrar alguém fiscal, eu falo, mas é acontecido. Ah, não tem a bomba, vamos comprar a bomba, agora vai jogar água fora, para depois ficar jogando aí 4, 5 picos. Então a gente começar a uniciar em todo sentido. Todos sentidos. Então se a gente colaborar, se todos colaborarem, eu tenho certeza, todos, estou falando todos, né? Tem que começar realmente aqui, o prefeito, cortar gastos, porque senão, como você falou, nós vamos à família. Nós não queremos isso para os nossos filhos. Nós não queremos isso. Nós queremos ver a cidade crescendo. Coisa que, se nós não cortarmos, a cheia desse coração cortando, nós não vamos ver o nosso município crescer. A questão aqui, o vereador Rafael citou a questão do visto. Eu fico perguntando às vezes, para que visto? Para que visto? Infelizmente a gente não vai mudar isso. Né? Realmente, não estou só citando isso, estou descansado também. Só vem. Mas a gente não vai mudar isso. Tem que vir lá de cima também. Então a questão de mudança de salário tem que partir deles, né? Lá da Câmara, né? Lá do Congresso. Mas infelizmente lá é uma manipulação do jogo de interesse e provavelmente quem vai ser atingido são mais os menores. Mas eu fico assim feliz de ver a iniciativa e vou falar em meu nome, contar comigo o que for. É para ajudar o município, gente, eu estou à disposição. Pra você ter uma ideia, lá na horta, quem foi na horta lá viu, nós temos lá uma semente de árvore. Hoje é o Dia Internacional da Árvore. Eu falei, não vou citar quem, mas falei com pessoa direta, falei, vamos plantar essas árvores na cidade. Ah, a ideia é legal, legal. Principalmente a gente não vai plantar como nós fizemos tempos atrás. Chegava no buraco e, não, nós temos um trator que faz aquele, como chama, aquele a broca, o espelho, e a gente vai fazer isso. Faz 3 meses que eu falei para a pessoa responsável. As arvinhas estão lá. O projeto terminou, as arvinhas estão lá, colocando no chão, e eu fico assim, porque eu gosto disso.
todas aquelas árvores na frente da praça da minha casa, foi eu plantei, e cuido delas. E outras. Tem muitos que falam, eu não quero plantar árvore na frente da minha casa, mas olha que tem uma sombrinha do carro, então acho que é feliz. Cada residência tem uma árvore. Isso traz mais oxigênio, traz mais período da evolução. Mas, voltando à questão, então quer dizer, se todos nós darmos as mãos, eu tenho certeza, né? Eu acho que estava até precisava acontecer isso, para que a gente, em geral, possa acordar e pensar um pouquinho, esquecer um pouco o lado político, né? Como você disse, muitas coisas que eu tenho falado aqui, né? Até conversei com o vereador um dia, a questão de político. O entulho trata gratuitamente na quinta. Na sexta-feira, a pessoa vai lá e coloca. Eu já falei isso, a gente tem que criar uma lei para mudar. Não pode isso. Né? A gente já viu de perto da praça, a pessoa cortar na sexta e o bicho ficar na sexta, sábado, domingo, na esquina. Isso não pode. Então a gente tem que realmente criar leis, falando isso da vereador presente. Agora, tem que ter um mecanismo, tem que ter lei, para que a gente, foi falado isso, um monte de coisa. Eu acho que a gente tinha que realmente rever os erros, tentar consertar e acabar tudo. Obrigado, presidente, obrigado pela presença de vocês. Continua a palavra dos vereadores. Com a palavra o vereador Renato Carlos Reais. Senhor presidente, senhores vereadores, ex-prefeito Ivaldo, público presente, companheiros de prefeitura, boa noite a todos. Quero iniciar minha fala dizendo uma coisa que ela citou, e muita gente, né, que pensa assim da mesma forma. Eu estou aqui no quarto mandato e eu sempre ouvi falar isso aí. Muita gente fala, o vereador trabalha 2 vezes por mês. Exceção, sim. Aqui são a primeira e terceira segunda-feira do mês. Mas vou falar por mim. Eu nunca neguei, nunca deixei de atender alguém que chama fora de horário, independente, pode ser tarde da noite, pode ser durante o dia, certo? Então a gente trabalha assim também fora de horário. A gente está à disposição também fora de horário. Então não é apenas 2 vezes por mês. Agora, em relação a fazer sim alguma coisa, eu quero parabenizar também, né, a atitude de hoje, porque você conseguiu trazer funcionários para a Câmara muito mais do que quando eu disse que ia colocar aqui uma indicação para a cesta básica e para uma bônus salarial. Tenha funcionário em 99, que era funcionário, eu acho que a maioria de vocês não era, em 99 da prefeitura, eu coloquei indicação quando foi extinto Fundão, passando para a autarquia ou vice-versa, tinha, naquela época, 600 mil reais aproximadamente. E eu vi que o Serviçante tinha acontecido isso. Foi feita lá a mesma atitude, e o prefeito lá também tinha repassado uma bônus salarial de 300 reais. O funcionário mais antigo deve lembrar disso aí. Então, se eu não tenho aquela luta, e também a luta pela cesta básica, que na época a gente era em 11 vereadores. Teve 5 vereadores que votaram contra, 5 a favor. E o meu pai era presidente, não era do meu lado político, mas por ser meu pai e que os funcionários também mereciam, e votou a favor. Então, o que eu quero dizer aqui? Que a gente luta sim pelos funcionários. Agora, em relação a trazer, eu conversei uma vez, estava numa situação aproximada do que está hoje. Todo mundo bravo, com salário e situação difícil. Aí, não, o que falta aqui é um sindicato. Opa, beleza, vou atrás. Fui, conversei, fiquei lá 2 horas, conversei com o cara lá em Paraguaçu, responsável, entendido por sindicato.
Aí onde eu cheguei, eu reuni os funcionários e vamos conversar, e todo mundo viu que o negócio era sério, tinha na época, vamos dizer, mais ou menos 150, 160 funcionários. A hora que viram que o negócio era sério, o cara falou para mim, se tiver 50 associados, dá para começar o sindicato. A hora que eu voltei, que eu cheguei, procurei os funcionários, que eu acho que se fosse hoje, talvez a coragem fosse outra. Mas naquela época não pode. É um para lá, um para cá, mas não arrumava 20, vereador. Não arrumava 20 para se filiar. Então vamos sim aproveitar hoje a coragem, a vontade, a disposição. Tem gente, infelizmente, principalmente sendo funcionário, tem medo ou acha que não pode vir assistir a sessão, não pode participar. É cidadão, todo mundo tem direito de acompanhar, de exigir, de ter acompanhamento, sim, à vida política do teste e aos representantes que foram eleitos pela população. Então, eu agradeço a presença de vocês hoje aqui, peço, convido que sempre estejam com a gente aí, observando e acompanhando, dando sugestão, conversando. Não sou diferente aqui, hoje eu sou um representante do município aqui, mas lá no dia a dia a gente está junto na garagem, que é o local de trabalho mais simples da cidade. Sou funcionário como qualquer de vocês lá. E qualquer momento alguém pode chegar e falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos conversar. Hoje eu estou vendo, eu percebo lá, sabe? Não é que eu me sinto mal, vereador, presidente, mas a gente é olhado de uma forma diferente. Sabe, quando olham para você é culpado de tudo, então a forma é essa. E, na verdade, a gente não é. A gente vê como eu digo aqui, né? O homem da caneta é o prefeito. A gente luta, a gente pede, a gente reivindica, mas tem que ter união, tem que ter determinação e tem que ter a ordem do maior. Vamos fazer, vamos prestar contas. Disse na sessão passada, hoje tem mais companheiros funcionários e eu mantenho até a minha opinião, mesmo depois da explanação muito bem feita do vereador Rafael a respeito dos cargos, mas eu acho sim que a gente deveria ter exigido a reestruturação da prefeitura primeiro, apesar da reestruturação, vereadores e funcionários. Quando houver a reestruturação, vão ficar bravos com a gente também. Muita gente adaptada, auxiliar de serviços gerais, está aqui, está ali, que foi mudado, que foi colocado aqui, colocado ali, acertado uma coisa aqui, outra ali, vai ficar bravo? Acertou, mas quem batalhou por essa reestruturação? O vereador que pediu, o vereador que trouxe os advogados de Marília, o prefeito estava na reunião, opa, vamos fazer isso amanhã. Os caras marcaram 3, 4 dias depois, mas que perdeu o interesse. Então, nossa parte a gente faz, a gente luta sim. E não são só 2 dias por mês, não. Certo? Então, é isso. E aproveitando, no caso aqui, a oportunidade, o que falta em Luterça hoje é um mandato novo, um governante novo, uma pessoa competente, preparada, com muita experiência de administração, certo? Principalmente competência, organização. A palavra competência, ela traz tudo isso. Traz organização, traz situações melhores para a gente poder trabalhar e o município andar. Certo? Então, é o que está faltando para nós hoje, infelizmente. Eu quero deixar aqui registrado a minha opinião. Bom, infelizmente, a gente não tem espaço para a gente se comunicar melhor aqui, né? Agora, a questão da determinação, é que eu estou falando para vocês, a gente luta, a gente batalha, a gente tenta ajudar. A gente trabalha, tem reuniões, a gente exige, agora, nós for brigando. O vereador mesmo Rafael disse, nós for na pressão, agora a gente até isso faz. Mas infelizmente hoje está complicado. Então, está faltando isso, o ano que vem tem eleição, precisa analisar um pouco mais, certo? E prestar atenção no que vai ser feito na próxima eleição. Obrigado, boa noite a todos. Continua a palavra para o uso do senhor vereador. Com a palavra do vereador Felipe da Rocha. Senhor
vereadores, os prefeitos e grande amigo Evaldo Câmara Presente, e os funcionários da Prefeitura, muito obrigado mais uma vez, funcionários da Casa também, nós somos obrigados da presença de todos. Também eu poderia deixar de fazer uso da palavra, né? E justamente sofrendo uma olhada, né? Gostar das palavras aqui também do vereador Rafael, do vereador Renato, né? Que, em primeiro lugar, parabenizando e agradecendo a Ligada pela iniciativa, coragem. Realmente, quando a gente pede para participar de convite, né? Mas aí vai ter perseguição, vamos mudar de setor, enfim. O senhor, pelo menos, não deveria ser assim, né? Então, a gente gosta de realmente participar, a participação em massa, não apenas quando há interesse próprio, né? Mas o interesse coletivo, né? Dos funcionários. Então, é importante a presença de vocês. Vamos tirar um exemplo do Cláudio, está sendo presente, ele não falou, chega atrasado. Eu acredito, você acredita ao salário e eu não tenho, porque às vezes chega na minha sessão e participa. Isso é uma sessão que falte. Esse trabalho vem aqui, dá uma passadinha, sai, vai fazer uma corrente, já volta. Então é começar a entender mais como funciona a máquina política, né? E às vezes podem pensar, falta de vontade do vereador, porque tudo que está errado, ou tudo que não é legal, é culpa do vereador. E certas pessoas fazem isso, não essa imagem, é culpa do vereador, os vereadores não deixam, por causa, o vereador está de olho. E não é assim. Não é assim que funciona. Posso até citar, por exemplo, de Camila, que estão aqui, principalmente na área, fazendo as empresas judiciárias e tal. A gente conversa, a gente participa, não tem problema, não tem essa perseguição. Nós temos a alegação do vereador me viu. Pelo amor de Deus, não é gente que faz esse bom, esse inferno na vida de vocês, a gente tem certeza disso. A função do vereador não é fiscalizar o funcionário, a gente fiscaliza o executivo, a gente elabora, analisa os projetos, essa é a nossa função, não é fiscalizar o funcionário que fiscaliza. Você, o Casaiano, fiscaliza alguns, o Vladimir fiscaliza outros, a Rô fiscaliza outros, dessa forma. A gente tem que trabalhar em conjunto, e a própria gente se reunir nisso, em prol do benefício da maioria. E principalmente quando se trata em aumento do salário. Mas não vai ter aumento do salário? Nós temos um limite, nós temos que respeitar. O Rafael falou na última sessão, falou com autoridade, às vezes até tem dinheiro, mas o limite não permite. Nós temos que ser eficientes. Então, o que acontece? Falta mais competência para administrar o que tem. Não adianta ficar criando, inventando, fazendo concursos, se não está administrando o que tem, vai acabar perdendo o que tem. A gente vê pela frota nossa, que vai se cateando, e a gente conversa, aqui no Polícia Cateado tem mais gente perto para fazer leilão e fala que vai fazer isso capaz, reclama que tem dinheiro, mas dá para ganhar dinheiro por leilão, não faz o leilão. Mas não tem dinheiro. Às vezes acontece que chega lá embaixo e barra. Eu não sei o que está acontecendo. Barra lá embaixo. Não posso permitir. Então isso está acontecendo, barra lá embaixo, na burocracia, ou às vezes, como sempre nós começamos, na burocracia. E a gente fica sem respostas, e aí ela até falou, precisa de algo para disciplinar, né, a população, né, não pode deixar tudo tais dias, tais horários, nas ruas. A minha primeira indicação, projeto de lei, foi a respeito disso. Não é plano diretor, é um outro nome, não sei se alguém lembrar com o vereador, ou da nossa governo, foi feito isso mesmo, para as empresas que têm baldios, a forma de será que distribui o lixo na rua, que não deveria colocar na rua, hoje colocando coloca no meio da rua, tem risco de acidente, cachorro que vai dar e bagunça tudo, depois a gente tem que ir lá e limpar. Então é um trabalho meio ignorante, né, se me permite dizer. Porque eles vão lá, vão levar isso, tá beleza, aí sai um colaborador, colocando lixo no meio da rua. Aí demora para o meu passado, se o meu quebra, aí o cachorro bagunça tudo. Aí vem as meninas para ver colher ali. Gente, isso é molhado, isso está errado. Como que isso vai ser corrigido? É complicado. Então, isso está acontecendo. Falta uma melhor, né, uma capacitação, talvez, né, uma fiscalização melhor, que tenham condições de trabalhar, porque às vezes você tem vontade, mas vocês são cansados. Não tem condições de trabalhar. É isso também. E a gente luta por isso. O Renato falou, a gente fica ali incessantemente, incansavelmente, precisa fazer reunião com os vereadores. E o prefeito não faz reunião com a gente, não sei por quê. Por que esse medo?
Eu perguntei, vereador, essa reunião com o prefeito para elaborar os nossos planos, nossos ideias, com o prefeito esse ano. Vocês se lembram qual foi a última vez que fizemos? É isso que acontece, não tem. Por que a gente não pode ter essa participação? A participação popular é muito interessante, é louvável. Eu sou favorável a isso. O governo agora, eu bem agradeço, é o código de postura. Precisa de um código de postura no município. E nós não temos. Para poder corrigir, ó, se você deixar o cultura e acabou de coletar isso, promove a resolução. Se chegar lá e jogar o lixo novamente, vai ter uma coisa para dar um multa. Aí tem cada pessoa que não respeitar um pouco mais. Infelizmente, eu não posso passar para vocês que estão passando nesse momento. Vocês não podem estar trazendo para a gente. Quanto. Né, vai longe, nem uma discussão gostosa, é muito longe, nem muito tentando. Quanto à redução do salário dos vereadores, alguns municípios estão fazendo isso, nem Jacarezinho, eu acho que até conseguiram, Paraná. Cruzar, fizeram uma manifesto popular na última sessão, principalmente a sessão hoje também, o mesmo disco nosso, primeiro e terceiro mês. E só que cruzar, né, tem 2.200, o salário do vereador é R$ 2.200. R$1 por habitante. Se o nosso, né, seria bem superior a esse, o município mais de cruzar. E nós, inclusive, poderíamos aumentar nosso salário. Por quê? Para quem não sabe, o nosso salário é bombado. Consciente do salário atual e também do número de habitantes do município. E o governador já deu, quando ele assumiu, já deu um aumento para os deputados estaduais. Eu acho que não teria muito bem. Mas fazer o projeto, é um pedido de aumento nosso, e tem aumento, mas não vamos fazer isso. Não vamos nem encher nem um aqui dentro para vocês. O próprio mandato está fazendo, mas o nosso não. Porque não seria justo. E é difícil, se não tiver devidamente escalado, condições, fica difícil, inclusive, para ajudar a própria população. Eu estou dizendo, só lá vai dar uma fita básica, vai dar um lugar, aí a gente faz, mas isso é normal, independente de vereador ou não, eu sempre fiz isso. E vou continuar fazendo. Por que não? Porque a minha ação praticamente necessita, você sabe, isso é tudo. Quem sabe quem não é precisa, quem não precisa. Vem os outros aqui, vocês não vai transformando, não somos os nossos municípios, do nosso município, não são nossos eleitores, também nós vamos ajudar. Então, se não tem salário, fica difícil, inclusive, para poder investir no próprio potencial nosso. Por exemplo, se eu poder, eu gosto, amo política, gostei, sempre participei das sessões, eu estou fazendo a administração, o primeiro iniciar a pós-graduação em ciência política, posteriormente farei MBA em administração pública municipal. Se eu não tenho salário, eu já não vou fazer a faculdade. Mas eu quero investir para dar retorno para vocês, para todos nós do município, porque há uma necessidade de uma capacitação, tanto no poder público, né, executivo, legislativo, como inclusive da sociedade. Tem que ter mais conhecimento, para não ligar depois numa rede social e falar bolinha, não sabe o que está falando. Por quê? Porque tem coragem, em primeiro lugar, não tiver, fala para a gente, questionar, fazer perguntas, ouvir de nós. Porque às vezes a pessoa perece por conta de conhecimento, e isso é bíblico, por conta de conhecimento. Então vai, conversa com a gente está aí à disposição, nós não somos inimigos de vocês, tem certeza disso, a gente está aí para ajudar. Por que a gente não vai querer aumentar o salário de vocês, sendo que a maioria aqui somos em 9, 6, somos funcionários. Os principais da mesa, o vereador Grandinuto, Rafael, eu e o Renato, somos funcionários da prefeitura. Então, se a gente aumenta o salário de vocês, a gente aumentaria o nosso também. Nós não aumentamos o nosso salário, mas aumentaria o salário. A gente não aumentou o nosso salário. Tá bem, obrigado. Eu vou finalizar depois, eu vou explicar até o final da sessão, para que a gente possa voltar a abordar mais esse assunto ainda e falar um pouco mais para vocês. Mas é isso que está acontecendo, está havendo uma administração do que tem, uma uso de ferramentas, que é a disposição do trabalho, né? Nós não aumentamos o salário de forma alguma, foi dado aumento para vocês, no caso nós mesmos funcionários da prefeitura, mas nós mesmos não aumentou, não. Quem foi aumentou mentiu. E a verba da Câmara é separada da Prefeitura também, não tem nada. Porque nós vamos falar que o orçamento de 16 milhões de euros, nossa, tem muito dinheiro. Mas a pessoa acha que o governador chega lá e deposita isso na caixa, na conta da Prefeitura, para estar lá só de administrar. E não é assim, gente. Não é dessa forma. Se fosse, é muito fácil. Então, há uma série de problemas, de barreiras, para a gente chegar até lá, de projetos, de datas. É super difícil, não é fácil. Mas é possível, desde que haja uma participação popular no caso do problema, para que a gente possa
pode ser o melhor assim, construir nossa população mais próxima, um município mais próximo e assim, melhoramos mais feliz. Presidente, como meu tempo, eu vou ficar até o final, mas a gente pode conversar um pouco mais, inclusive após a sessão, estaremos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, boa noite a todos. Continua a palavra dos senhores vereadores. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura das matérias oriundas do Poder Legislativo. Parecer número 013/2015 da Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei número 25/2015 do Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de servidão de passagem à empresa de distribuição de energia Vale Paranapanema S.A. Exposição da matéria em exame. Foi remetido a esta comissão no dia 21 de setembro do corrente ano o projeto de lei número 025/2015, que dispõe sobre a concessão de servidão de passagem à empresa de distribuição de energia Vale Paranapanema S.A. A legislação e, assim, o vereador responsável passa a expor o parecer nos termos que seguem. Conclusão do relator. Após a detida análise do projeto em questão, este relator constatou que o mesmo cumpre os requisitos legais e atende os requisitos do regimento interno desta Casa de Lei. No tocante à técnica legislativa, a matéria encontra-se perfeita e pronta para inserir-se no ordenamento jurídico municipal e, ao mesmo tempo, a proposição do Executivo atende aos anseios da comunidade cesena, razão pela qual, salvo o melhor juízo, este relator opina pela sua aprovação. É o parecer. Câmara Municipal de Odessa, 21 de setembro de 2015, assina Fulvio da Rocha Lima, relator. Conclusão dos membros da comissão. Eu, vereador Pércio Rocha Romano, membro dessa comissão, aprovo o parecer do nobre relator. Eu, vereador José Morro, presidente dessa comissão, aprovo o parecer do nobre relator. Conclusão. Acolhido à unanimidade o parecer do nobre relator favorável ao projeto. Câmara Municipal de Odessa, 21 de setembro de 2015. Assinam os vereadores José Morro, presidente da comissão, Pércio Rocha Romano, membro da comissão, e Fulvio da Rocha de Lima, relator da comissão. Indicação número 010/2015. Senhor presidente e demais vereadores, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais vigentes indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, por gentileza, seja verificada a possibilidade de alteração no artigo número 127 da Lei 107/04 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. Artigo 127. O funcionário licenciado nos termos da instituição deverá cumprir no mínimo 1 ano de afastamento contados da data do despedimento de sua solicitação, tratando para que, com a alteração, o funcionário licenciado tenha obrigatoriedade em cumprir no mínimo 3 meses de afastamento contados da data do despedimento de sua solicitação. Justificativa. Tal pleito adota a significativa aplicabilidade aos termos atuais, onde a crise econômica do país desenvolveu grande instabilidade no mercado de trabalho e, consequentemente, o desemprego, tendo como norte o desafio da população do Texana e o bom funcionamento do município. Indico a alteração. Sala das sessões plenárias do vereador Jorge Moratoni, aos 18 de setembro de 2015, assina Carlos Henrique dos Santos, vereador do PSD. Não havendo mais matérias do Poder Legislativo, solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura das matérias oriundas do Poder Executivo. Projeto de lei número 23/2015, de 18 de setembro de 2015,
dispõe sobre a alteração do plano plurianual 2014 a 2017 na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 e da outras providências. A Câmara Municipal de Odessa aprova. Artigo 1º. O plano plurianual aprovado pela Lei nº 10/13 de 4 de junho de 2013 passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2016, de acordo com os anexos da presente lei. Artigo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei nº 15/15 de 16 de junho de 2015, passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2016, de acordo com os anexos da presente lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Passo Municipal Prefeito Sandro Pioli, aos 18 de setembro de 2015, assina Tercílio Pereira Costa, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, servimos-nos do presente para encaminhar a vossas excelências o projeto de lei que dispõe sobre a alteração do plano plurianual dos exercícios de 2014 a 2017 na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016. A alteração refere-se a replanejamento das receitas e adequação de valores da despesa, mantendo o mesmo valor total inicial, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Aproveito a oportunidade para reiterar a vossa excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. Passo Municipal Prefeito Sandro Pioli, aos 18 de setembro de 2015, assina Tercílio Pereira Costa, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 24/2015, de 18 de setembro de 2015, estima a receita e fixa a despesa do município de Odessa para o exercício de 2016. A Câmara Municipal de Odessa aprova. Artigo 1º. O Orçamento Geral do município de Odessa para o exercício financeiro de 2016 estima a receita e fixa a despesa em R$15.016.600.000, discriminados pelos anexos integrantes desta lei. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, vendas, transferências e outras receitas correntes de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes da Lei nº 4.320/64 e Lei de Diretrizes Orçamentárias, com os seguintes desdobramentos que estão relacionados abaixo. O artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros do Programa de Trabalho e Natureza da Despesa e apresenta o seguinte desdobramento. Também está relacionado abaixo. 1, 2, 3 e 4. Artigo 4º. O orçamento da de Seguridade Social do município estima a receita e fixa a despesa em R$4.730.000. Assim, discriminante também está relacionado aqui abaixo. Eu tenho apenas isso para vocês. Então, artigo 4º, o orçamento de Seguridade Social do município estima a receita e fixa a despesa em R$4.730.000. Assim discriminado. Saúde, R$3.532.000. Assistência, R$1.198.000. Somando um total de R$4.730.000. Artigo 5º. O Poder Executivo fica autorizado a, inciso 1, abrir no curso da execução orçamentária de 2016 créditos adicionais até um limite de 20% da despesa total fixada por esta lei. Inciso 2. Utilizar os recursos vinculados à conta reserva de contingência nas situações previstas no artigo 5 e 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 8º da Portaria Interministerial 163, de 4 de maio de 2001. Inciso 3.
realizando abertura de créditos suplementares por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, a forma do artigo 43, inciso 1 da Lei nº 4.320/64. Inciso 4. Haver créditos suplementares a conta de recursos de excesso de arrecadação nos termos do artigo 46, parágrafo 1º, inciso 2, terceiro, para terceiro e quarto da Lei número 4.320/64. Inciso 5. Transpor, remanejar ou transferir recursos mediante decreto nos termos do inciso 6 do artigo 167 da Constituição Federal. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário. A Municipal Prefeito Administrativo de Uri, aos 18 de setembro de 2015, assina Tercílio Ferreira da Costa, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, temos a honra de submeter à apreciação deste decreto legislativo o anexo projeto de lei que dispõe sobre a peça orçamentária para o exercício financeiro de 2016, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e Lei número 4.320/64. O projeto de lei, ora encaminhado, foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no plano plurianual, leis de pesquisa orçamentárias e as exigências contidas na lei de responsabilidade fiscal, além de o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e de demais legislações vigentes. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre os poderes executivo e legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício do 2016, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para a sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos do exercício 2015. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência o protesto de elevada estima e consideração. Paço Municipal Prefeito Fiore, aos 18 de setembro de 2015, assina Tercílio Ferreira da Costa, Prefeito Municipal. Comunico que irei mandar publicar os mesmos e após a publicação vou encaminhá-los à Comissão de Finanças e Orçamento, e receberá as emendas apresentadas pelos vereadores no prazo de 10 dias, conforme o artigo 213, parágrafos 2º e 3º do regimento interno. Os mesmos deverão ser submetidos à audiência pública, na qual está marcada no dia 28 de setembro, a partir da 1h30 da tarde, aqui na Câmara Municipal. Informo também que os anexos dos referidos projetos de lei encontram-se à disposição de todos na Secretaria desta Casa. Projeto de lei número 25/2015, de 18 de setembro de 2015. Dispõe sobre a concessão de servidão de passagem à empresa de distribuição de energia Vale Paranapanema S.A. A Câmara Municipal de Odésia aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à empresa de distribuição de energia Vale Paranapanema S.A. CNPJ 07-297-319, pelo contrário, artigo 11, servidão de passagem referente a uma faixa de terreno com dimensões de 7 metros de largura por 28 metros e 72 centímetros, com matrícula número 29.215 e número 2, cartório de registro de imóveis de Paraguaçu Paulista, São Paulo, localizado no residencial Tara, para a passagem da rede de energia elétrica, a fim de dar continuidade ao fornecimento e distribuição de energia elétrica aos bairros circunvizinhos. Artigo 2º. As despesas provenientes desta servidão correrão por conta exclusiva da concessionária. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paço Municipal Prefeito Fiore, aos 18 de setembro de 2015, assina Tercílio Ferreira da Costa, Prefeito Municipal. Justificativa.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, temos a grata satisfação de encaminhar a vossa excelência para apreciação por parte deste requerimento administrativo ou projeto de lei número 025/2015, que dispõe sobre a concessão da servidão de passagem à empresa de distribuição de energia Vale Paranapanema. Trata-se de infração de terreno de propriedade do município de Odécia, com localização no residencial área cortado pela rede de distribuição de energia. A servidão de passagem tem intenção visa atender exigências da concessionária, bem como legalidades daquele especial, com o intuito de dar sequência ao fornecimento de distribuição de energia elétrica nos bairros rurais próximos. Anexo: segue cópia retrográfica da matrícula número 29.000, número 215. Número 29.215. Assim, solicitamos seja um projeto de lei considerado de urgência especial para a tramitação desta casa nos termos em que dispõe a lei orgânica do município. Na expectativa da aceitação da presente, antecipamos nossos agradecimentos, ao mesmo tempo que reitera nossos protestos de alta consideração e apreço. Passo municipal prefeito José de Pione, aos 18 de setembro de 2015, assina Terceiro Pereira Rocha, prefeito municipal. Conforme o artigo 138, 139 e 140, parágrafo único do Regimento Interno, coloca em discussão a concessão de urgência especial ao regime de tramitação do referido projeto de lei. Coloca em votação o regime de tramitação de urgência especial. Quem estiver de acordo permaneça como está, quem não estiver, se levante. O mesmo foi aprovado e será encaminhado à ordem do dia. Nada mais a constar do expediente, passa a sessão para a ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei 25 de 2015, que dispõe sobre a concessão de servidão de passagem de distribuição de energia Vale Paranapanema. Coloque em votação. Os dois vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se levantem. O projeto de lei 25 foi aprovado por unanimidade. Nada mais a constar na ordem do dia, passo a sessão para a palavra de explicação pessoal do senhor vereador. Peço ao vice-presidente Rafael, do Fuga Presidência, e peço a palavra para poder fazer uso. Essa autorização para permanecer onde estou e palavra concedida ao vereador Eduardo Júnior. Vereadores, todos presentes, em especial o ex-presidente de hoje, boa noite a todos vocês. Para começar, quero dar os parabéns a você, Yara. Não é fácil mesmo. Para um funcionário ter coragem de dizer que sim. Mas, vocês que viram a Yara aqui em cima hoje, isso daqui não é o fim do mundo. Certo? Qualquer problema que tenham, a Câmara, a tribuna da Câmara está aqui à disposição para vocês virem aqui e falarem o que quiserem, certo? Desde que não ofendam a ninguém. A tribuna de vocês é minha, é para vocês usar, por isso que tem tribuna ali. Não vou demorar muito na explanação, mas eu queria falar algumas coisas. Por exemplo, olha que nós falamos da falta de lei para essa parte de entulho, lixo, meio ambiente, né? Só para lembrar vocês, não é a Bíblia não, tá certo? É um livro com as leis de 2009. Em 2009, a Câmara aprovou, anotei aqui,
Estado nessa legislatura, nós aprovamos 11 leis sobre o meio ambiente. Certo? Aqui eu vou até citar uma aqui para vocês, para não me estender muito, para vocês terem noção disso daqui. Lei número 33 de 2009 proíbe a realização de queimadas nos lotes urbanos do município e da outras fronteiras. Certo? Vou ler só 2 artigos dessa lei. Artigo 1º. É proibida a realização de queimadas para a limpeza de terrenos e a incineração de lixo ou detritos nos lotes urbanos do município de Otero. Artigo 2º. A infração ao dispor dessa lei sujeitará o responsável ao pagamento de multa equivalente a 100 FIRs, aplicado em todos no caso de incidência. Então, a gente tem lei, certo? Só que não dá para entender é o porquê que a gente não executa. Nós temos 11 leis no meio ambiente. Aí vem uma coisa que eu sempre falo em outras sessões. Não executa por quê? Por causa da política. Por causa da política, falta coragem aos administradores públicos a fazer isso, ao executivo a fazer isso. Nós temos essas leis desde 2009. Será que algum fiscal, nós temos fiscais aqui no caso da IARA, será que algum fiscal conhece essa lei? Alguém já passou isso? Então, falta coragem, certo? Assim como a gente pode fazer muitas outras leis, criar, só que não adianta nada criar essas leis e as leis ficarem aqui, ó, sem ninguém saber, sem executar, certo? Quero falar um pouquinho sobre a situação da prefeitura. Eu trabalho lá embaixo, na parte administrativa, e eu não sei se vocês têm noção de como está a coisa. Não está legal. Hoje nós conversamos lá no gabinete, a gente estava conversando sobre isso, está o vereador Vanderlei, Rafael, Berto, a gente estava discutindo isso aí com o prefeito, com o Zé Carlos, advogado do bairro, e a gente tem que tomar alguma atitude para poder reverter a situação, certo? Eu não posso confirmar para vocês o motivo de ter chegado a esse ponto, não tenho dados para isso. Só que nós chegamos a uma situação que nós vamos ter que nos unir, prefeitos e funcionários, para tomar uma iniciativa séria e urgente, porque do jeito que está, a coisa vai ficar pior. Eu acho que falaram aí na tribuna, ou se quiser até falir essas coisas. Não chega nesse ponto, mas não está longe, não está longe. Certo? E aí, vou citar para vocês um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo aqui na Câmara, pode sim dar certo lá embaixo. Vou dar um exemplo rápido para vocês aqui. Eu entrei nessa Câmara em janeiro, certo? Como presidente. No final de janeiro, nós tivemos uma noção do que a Câmara tinha de gasto, certo? O que era desnecessário, nós cortamos. Até eu fui muito metralhado na rua por às vezes, você precisou plano, mas e aí? Essas pessoas vão ter o quê? Só que eram funcionários que não tinham uma função tão relevante dentro dessa Câmara. E hoje a gente tem que administrar, não fazer política. Porque se a gente continuar fazendo política, a coisa não vai rolar, não vai engrenar como funcionar essa máquina nossa. Então, como eu falei, final de janeiro vou citar um exemplo. A gente gastou quase R$800, a conta de energia vem quase R$800, 780 e pouco, não lembro certinho o valor, certo? Fechou o mês, nós fizemos uma reunião aqui com os funcionários, vamos dar um jeito de tratar isso daqui como se fosse a nossa casa. Porque na nossa casa, às vezes no órgão público a gente se esquece, tem uma luz aqui, outra lá, liga o ventilador, liga o ar, sai para almoçar, deixa ligado, certo? Então, conversamos e começamos a diminuir, certo?
O mês passado, não se assuste, tá? Mas nós gastamos R$132 de energia. Um período de 7 meses, 8 meses, né? Fechado. Então, isso é um pouquinho, é energia. Nós deixamos de gastar quase 800 para vir para R$130, certo? Agora, aqui, ó, é um lugar, é um prédio só. Quantos prédios tem a prefeitura? Certo? Então, não cobrando assim, os funcionários, mas vamos dar um jeito da gente também tentar ajudar o município. Eu sei que é difícil, a nossa administração não está funcionando legal, não está. Não sei o porquê, mas nós, pelo menos nós, vamos tentar a gente enxugar um pouquinho para ver se a gente não consegue começar a reverter essa situação, porque só a gente pode mudar. Certo? A gente tendo consciência do que está fazendo, a gente pode mudar muito, até o futuro da cidade. Certo? É que o vereador Renato falou, que a gente precisa de um prefeito competente no ano que vem. E eu acho que precisa de um prefeito muito competente. Só que, primeiramente, o cara tem que ser massa, tem que ter coragem. O cara, ou ele ou ela, tem que ter coragem de acabar com essa politicagem que existe. Enquanto essa politicagem reinar no nosso município, nós não vamos para frente. Não adianta. Desde quando eu me conheço pelo esse ano, eu não conheço alguém que tenha entrado aqui e feito as coisas do jeito que tem que ser feito, sem olhar o lado político, sem olhar se o fulano votou em mim ou não votou, certo? Porque o normal é se castigar o cara que não votou nele. Isso aí tem que acabar, a gente tem que parar de pensar desse jeito. Isso aí se for ver é coisa de criança. Se a cidade quiser crescer hoje, a gente tem que mudar o nosso jeito de pensar. E o ano que vem é a chance que vocês têm de fazer isso. Certo? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, mas a gente não tem opção. Aí eu falei para ela, você é uma pessoa honesta. Por que você não é? Ah, mas eu? Então, se a gente pensar, se eu pensar desse jeito, você, cada um de vocês pensar desse jeito, o que vai acontecer? Nós não vamos ter mudança. Certo? Então chegou a hora. E outra coisa, foram falar sobre os vereadores, né? Essa é a minha terceira legislatura, certo? Eu nunca vi vereadores, ao invés de ficar falando amém, cobrar tanto o prefeito igual essa legislatura está cobrando. Eu no lugar que eu estaria louco. Já tive raiva dos vereadores. Por quê? Porque é todo dia. Eu vejo lá, eu estou lá embaixo, eu vejo. Quando não é o Perto, o Rafael, quando não é o Edson, o Kaique, o Cúbio, o Renato, o José, o Rodrigues, está todo mundo cobrando. Só que vocês sabem que está faltando alguma coisa. Certo? Então, gente, vamos prestar atenção, vamos tentar a gente tomar consciência e começar essa mudança. Certo? Quero agradecer a presença de vocês todos aqui hoje, desejar uma boa noite. Na próxima sessão, ó, tem lugar vago ainda, ó. Vamos trazer mais gente, traz mais gente para ver, para assistir a sessão e ver o trabalho da gente, porque nós estamos trabalhando sim, certo? Boa noite, obrigado. Só complementando a questão do trabalho dos funcionários, lembrar que nos 2 anos de mandato do presidente, nós também tentamos economizar para que fosse revertido o dinheiro aos funcionários. A questão da cesta básica também, né? Nós lutamos aquele preço excessivo, que eu não sei na hora que acharam que preço, né, que conseguiu baixar e foi revertido. Só hoje um me procurou, aproveitar que a gente estava aqui, falando que lá na Praça da Bíblia lá, um lagarto estava entrando na casa dela lá, né, que nós estamos aproveitando para que seja tomada medidas prudentes lá, a questão da cardinagem. Obrigado. Você até me lembrou, eu estava fechando aqui e esquecendo do principal, né? A economia do Edson do ano passado rendeu R$300 de apoio para vocês no final do ano, certo? Como o Rafael falou na sessão passada, nós estamos economizando aqui em cima, certo?
Para quê? Para chegar no final do ano devolver esse dinheiro para a prefeitura, certo? A gente devolve o dinheiro, pede para que seja revertido para vocês, mas vocês também têm que cobrar o prefeito que vocês querem, porque a Câmara economizou para vocês, certo? E vamos tentar ver se a gente consegue juntar aquele valor um pouquinho mais, né? Ô, Rodrigo, eu acho que é bom a gente também salientar que nós temos aqui um veículo à disposição. Eu nunca requisitei o veículo, poucos requisitaram aqui. A gente tem telefone à disposição, a gente não usa o telefone para interurbanos. Eu fiz uma ligação ao curso durante o período aqui. Então a gente tem uma visão desse tipo de economia. Deixar uma mensagem, eu sempre falo, o serviço é a coisa mais importante na vida da gente. É ele que nos dá o sustento da família, ele nos dá o bem-estar, ele nos faz sonhar, entendeu? Então, vamos valorizar o nosso trabalho e o importante do trabalho é um ambiente bom de trabalho. Sentir prazer em me levantar de manhã e dizer, eu vou trabalhar. Criar um ambiente saudável, um ambiente amigável, que a gente vai sentir muito melhor. Muito obrigado. E o Rafael falou, você me lembrou também outra coisa. Hoje eu cheguei na Câmara à tarde, o Ricardo falou para mim, nossa, chegou agora o telefone, você nem sabe quanto veio. Eu já fiquei, nossa, deu R$23 de telefone. Então, não é só eu, todos os vereadores que estão economizando, certo? Para poder estar dando uma ajuda para vocês no final do ano, certo? Então a gente agradece a presença de vocês. Se possível, vem e acompanha a sessão. Vamos ter coragem de usar isso aqui. Isso aqui não morde ninguém não, tá? Tá certo? Bom, obrigado a presença de vocês. Deus abençoe a todos. Boa noite. Não havendo mais oradores, solicito que todos fiquem de pé, certo? Antes da gente rezar o Pai Nosso, peço silêncio de vocês, a gente fazer 1 minuto de silêncio. Acho que não sei se todo mundo sabe da passagem do Jefferson Zana, que me avisaram antes da eleição, filho do Gururu, do ex-funcionário da prefeitura. Então, antes da gente rezar o Pai Nosso, queria pedir 1 minuto de silêncio a todos vocês e todos que querem, por favor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, por ele agora e para sempre. Amém. Encerro esta sessão agradecendo a todos e comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 5 de outubro de 2015 a partir das 20 horas. Boa noite a todos.